Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso básico de teologia. Nós estamos no nível 2, então você, meu aluno, minha aluna que está estudando esse nível 2 do curso básico de teologia, essa é a matéria Seitas e Heresias e esta é a apostila de número 3. Hoje nós vamos falar sobre seitas espíritas ou espiritismo. Então nós vamos dividir essa aula em 3 partes. Nessa primeira parte vamos entender o que é o espiritismo e vamos conversar um pouquinho sobre os tipos, os níveis diferentes do espiritismo. Então é isso que nós vamos conversar. Quando nós falamos em seitas espíritas, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que são seitas espíritas. Então a seita espírita é aquela que acredita na evolução do espírito através da reencarnação. Então, embora haja várias seitas espíritas com vários conceitos, todas elas acreditam que a pessoa pode ser salva através da reencarnação. Então, essa é a doutrina fundamental do espiritismo, a evolução do espírito pela reencarnação. E outra coisa é a comunicação com os mortos através da mediunidade. Então, normalmente, eles vão buscar se comunicar com os mortos através da mediunidade. Então, isso é o conceito de uma seita espírita. Então isso é uma seita espírita. Quando nós falamos do espiritismo, quando nós vamos falar um pouquinho da história do espiritismo, segundo a teologia, a primeira sessão espírita que nós temos notícia de incorporação e de uso de um médium ou de um cavalo, como eles usam, é lá no Jardim do Éden, quando o diabo toma a serpente e usa a serpente para falar com Eva. Então aí a gente vê o primórdio, a base do espiritismo lá no Jardim do Éden. Quando nós vamos falar do espiritismo de uma maneira moderna, como religião, a linha teológica, nós precisamos ir para os Estados Unidos. Então, quando nós olhamos para os Estados Unidos, nós vamos ver as irmãs Fox, Margaret e Cat. Então, duas meninas que começam todo esse desenvolvimento do chamado espiritismo moderno. Eles mudam para uma casa e naquela casa eles começam a ouvir sons. E as meninas acham ser espíritos de pessoas que já morreram e elas buscam se comunicar com esses espíritos. E aí elas começam a bater nas paredes de madeira e o espírito que está ali começa a responder. Então eles começam a se comunicar com os espíritos. Então essas irmãs Fox é a raiz do espiritismo moderno. Então nós vamos ter ela. E quando nós falamos do espiritismo como doutrina e religião, o ponto principal é o kardecismo. O que é o kardecismo? Um homem chamado Leon Hippolyte, ele recebe um espírito e ele diz que ele é uma reencarnação de um poeta celta. E esse espírito que ele recebe é dado o nome de Allan Kardec. Então esse Leon Hipólito adota o nome de Allan Kardec e diz que através desse espírito ele vai formalizar a doutrina espírita. Então ele escreve o primeiro livro chamado O Livro dos Mortos e depois ele escreve um segundo livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Então aí tem a base espírita para o espiritismo kardecista. Então esse homem ele começa essa base para o espiritismo kardecista. Ele escreve o primeiro livro, O Livro dos Mortos, em 1857, e ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864. Então ele traz essas duas literaturas que servem de base para o espiritismo. No Brasil, o espiritismo ele é desenvolvido através da cultura de matriz africana, mas o personagem principal é Luiz Olímpio Menezes, que em 1865, ele, em Salvador, ele abre o primeiro terreno espírita. Então, o primeiro terreno espírita é aberto por esse homem em Salvador, na Bahia, e dá origem ao espiritismo no Brasil. Em 1873 é criado no Brasil a Sociedade Espírita. Então aí ganha-se uma instituição que traz o espiritismo como religião aqui no Brasil. O espiritismo, quando nós vamos estudar, ele tem várias correntes. Então nós precisamos entender esses vários níveis de espiritismo. Então nós temos o baixo espiritismo. Então, no baixo espiritismo, você vai ter o candomblé, a umbanda,
a quimbanda, o voodoo e a pagelança. Então esse é o baixo espiritismo. Nós temos o médio espiritismo, que é o espiritismo chamado comum. Então você vai ter a cartomancia, você vai ter a astrologia e a quiromancia, que são o espiritismo comum. E nós temos o autoespiritismo, que é o espiritismo científico, e o espiritismo kardecista. Então essas são as divisões do espiritismo. Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o baixo espiritismo, conhecer um pouquinho essas religiões, essas divisões que fazem parte do baixo espiritismo. Ficou alguma dúvida? Meu WhatsApp 19 981 16 8012. Eu sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas, e esse é o nosso curso básico de teologia para Ministério Infantil. Esse é o nível 2. Se você já fez o nível 1, te convido a fazer o nível 2. Se você se interessou em fazer o curso, entre em contato conosco. WhatsApp 19 981 16 8012. Deus abençoe a todos, é um prazer estar com vocês. Amém.